Doramers, como vocês viram aí no título, hoje é um dia de falar de assunto que é um tanto quanto delicado, mas esse canal sempre tem atualizações quando se fala de dorama, notícia boa, o que está acontecendo com o seu astro queridinho e como os acontecimentos da Doramalândia, da Coreia, da China, do Japão vão afetar diretamente o seu dorama aí na sua casa. Fica ligadinho porque toda semana tem vídeo novo e aqui você tem as últimas notícias, por isso aproveita para deixar o seu like, se inscrever e também ativar o sininho. Não se esqueça que se você quiser apoiar o nosso trabalho, também tem a oportunidade de se tornar um membro. E em breve vai ter muito mais novidades aqui no canal, como o vídeo de hoje. Hoje, especialmente, vamos falar de um assunto que muitos de vocês comentam aqui no canal, perguntando por que tanta situação ruim está acontecendo na Coreia. Principalmente porque tantos astros eles acabam perdendo as suas vidas assim de uma forma tão complicada e tão jovens. Isso tudo, Doramers, tem uma resposta e eu vou tentar trazer para vocês no vídeo de hoje de uma forma mais simples. Entretanto, eu já conto com a sua participação aqui embaixo, olha, porque nos últimos anos nós perdemos tantos astros bons, queridinhos e principalmente que entregavam pra gente trabalhos maravilhosos, uma verdadeira expressão de arte que sim, se você, assim como eu, é fã desses doramas, desses astros, infelizmente você também sentiu essa mesma dor de perder alguém que era tão importante, que representou tanto pra gente em algum momento da vida. Bom, o que acontece, Doramers? Infelizmente, a Coreia, apesar de ser um país cheio de arte, cheio de tecnologia, tem muitas situações críticas, complicadas, e a gente vê isso muito bem escrito nos doramas. Uma das coisas mais tristes que a gente confirma para vocês, inclusive saiu uma pesquisa em 2021 da BBC, contando que na Coreia tem uma altíssima taxa onde as pessoas elas acabam tirando a própria vida. Uma observação, Doramas, muitas palavras eu vou falar de forma mais cortada aqui no vídeo justamente para poder evitar que o YouTube acabe tirando o vídeo do ar por ter um assunto tão sensível. Mas essa taxa que eu estou comentando para vocês é justamente a taxa de suicídio. Isso mesmo, Doramers. Infelizmente, a Coreia é o país onde as pessoas mais tiram suas próprias vidas. Infelizmente, isso não é de agora, mas com essa tecnologia, esse advento do dorama e principalmente muito mais pessoas falando sobre a Coreia do Sul, a gente tem uma dimensão de que essa situação está só se complicando. Obviamente, na Coreia muitas pessoas perdem a vida por inúmeros motivos, mas prestem atenção, Doramas, nesse caso é uma situação que tem análise governamental justamente para que esses índices eles acabem se reduzindo de alguma forma para que ocorra um controle específico para que as pessoas elas parem de tirar a sua própria vida. E muitas das características voltas aí para essa situação, nós temos uma Coreia que é extremamente competitiva. Inclusive, se você acompanha todo tipo de dorama com qualquer tipo de tema, você muito provavelmente já pegou essas informações que sim, são espelhadas, baseadas na vida real. Quantos doramas que a gente não viu por aí mostrando como que a Coreia é super competitiva quando a gente fala de mercado financeiro, de trabalho, e que essa competição muitas das vezes ela acaba nascendo dentro do lar das próprias pessoas que vão incentivar que sim, os jovens, as crianças, elas acabem crescendo nesse ritmo hiperacelerado. Obviamente, a Coreia é uma das potências quando a gente fala de arte, tecnologia, ciências, inclusive de todo tipo de trabalho. Muito antes de chegar o termo Seoul aqui no Brasil e se popularizar, já se usava nos doramas há muito tempo, como é o caso do dorama Fadas da Limpeza, que também é conhecido como Limp Compaixão, Clean of Passion of Now. E esse dorama ele tem uma característica muito especial, tem resenha aqui no canal, tá na Netflix apenas legendado, é de 2019 e conta pra gente como uma jovem, a Jiosol, ela luta para poder sair dessa situação paupérrima que ela vive junto com o irmão, junto com o pai. Ela tem que batalhar e ela inclusive vai aceitar cargos que estão ali muito distante do seu verdadeiro sonho, como por exemplo trabalhar com faxina, trabalhar com limpeza de uma forma bem digna, Doramas, até que ela consiga de fato ajudar nas contas de casa e melhorar também o seu patamar de vida. A Coreia, ela mostrou nesse dorama especificamente situações muito complicadas, como a vida paupérrima de pessoas que não têm tempo nem para comer, como elas acabam
destratando seus próprios hábitos alimentares e também outras situações complicadas como doenças e transtornos que acabam sendo aplicadas a esse estilo de vida, justamente um abismo puxando o outro, aquela ideia de quanto pior for a vida da pessoa, ela pode acabar piorando mais e mais. O fundo do poço nunca é o fundo, sempre vai ter um jeito de ficar ainda pior. Fora isso, tem inúmeros outros trabalhos que a gente consegue ver na Coreia, como o Parasita, por exemplo. Apesar de ser obras ficcionais, a gente consegue entender que, infelizmente, é um padrão na Coreia. Olha, eles querem um padrão altíssimo de beleza. Os jovens, eles são impelidos a estudar de forma frenética durante horas e horas durante o dia, muito mais do que uma carga horária de trabalho, apesar de que a gente sabe que na Coreia, o trabalho ele já é um pouco diferenciado, não tão pautado assim pela carga horária. Tem uma carga horária normal, entretanto as pessoas têm que ter 2, 3 empregos, isso quando não tem que se aplicar a mais na sua função para poder demonstrar capacidade e não perder a posição que ela trabalha, como a gente também viu no dorama de Uma Desconhecida em Seul. Mas voltando a falar especificamente de Fadas da Limpeza, essa história ela é uma obra ficcional, mas através dela a gente conseguiu ver como isso se aplicou na vida real de uma forma muito triste, Dora. Mas olha só, foram 2 astros que acabaram tirando a sua própria vida. Lembra que eu falei para vocês a respeito dessa condição tão alta que é impelida para os coreanos? Pois é, esse mesmo estudo que eu também comentei para vocês mostra que dos adolescentes de 10 até os adultos de 39 anos, temos aí cerca de 40% das pessoas que acabam tirando sua própria vida na Coreia. Só em 2021, esse número ele foi absurdamente aplicado justamente para essa faixa etária. Além do que, cerca de lá para o ano de 2023 saiu um outro estudo mostrando que 40% dessas pessoas que tiram a sua própria vida são adolescentes, são pessoas que estão começando a entrar nessa faixa da vida adulta. A competição, a situação financeira precária da maioria das pessoas e principalmente a falta da perspectiva de vida faz com que muitas dessas pessoas acabem tomando essa atitude tão drástica, Doramas. E ainda existem inúmeros outros fatores, como o isolamento social, o bullying, que a gente também tem aplicado muitas outras situações aqui no canal e comentado em diversos vídeos como isso acaba se desenrolando. Infelizmente nesse dorama, como eu comentei para vocês, tivemos a perda de 2 astros, olha só. Em 2019 a gente perdeu o Chain-A com 27 anos, sim, não foi identificado o motivo da perda da vida, e mais recente doramas a gente perdeu o Son Jae-rin, ambos atores que trabalharam nesse mesmo dorama cheios de sucessos. Acontece que, nesse caso específico, nenhuma das 2 vidas ele teve o apontamento do motivo do falecimento, ou seja, esse número todo que eu contei para vocês, ele pode aumentar ainda mais. Quer dizer que muitos jovens adultos tiram sua vida e tem aqueles ainda que neste caso nem foi confirmado de fato ou exposto para a mídia qual o motivo que foi encontrado o corpo, ou seja, qual foi de fato a situação que foi decretada para o fim daquela vida. Ou seja, doramas, apesar de ser uma situação tensa, complicada, existem sim planos para que essa situação ela pare de uma vez por todas na Coreia. A Organização para o Desenvolvimento Econômico na Coreia, inclusive, ela já abordou também no ano de 2023 e está aplicando algumas estratégias, não está aberto para o público, pelo menos não foi publicado nenhum artigo, muito menos quais seriam esses tópicos abordados para tentar frear de uma vez por todas as pessoas que estão tirando a sua vida. Entretanto, doramas, eles lançaram que a ideia seria reduzir o número de perda de vidas em até 30% num prazo de 5 anos. A gente sabe que é um número muito pequeno, muito ínfimo, comparado a tantas pessoas que estão perdendo as suas vidas. E infelizmente essa situação ela tem piorado a cada dia. Quantos astros que a gente não viu recentemente que acabou perdendo a própria vida por situações que estão mais do que óbvias, como a Sully. A gente também teve o caso muito triste que se arrasta até hoje da Kim Sae-ron, por exemplo. E tem outros casos, como eu comentei para vocês, que sequer é informado pra gente o real motivo do falecimento, como infelizmente foi o do Moon Bin. E a gente consegue ver isso facilmente nos doramas, como essa pressão social ela acaba acarretando de fato nessa busca desenfreada por uma condição de vida melhor, como foi em Round 6, e outros doramas que
vão ali no toque da ferida e mostra pra gente que é um pouco mais embaixo essa situação, como é o caso de Amanhã ou Tomorrow, que também tem resenha aqui no canal, tá dublado completo, inclusive na Netflix para você que queira assistir. Só que eu já aviso, esse dorama é de doer, é de chorar, apesar de ser uma história incrível, contando, na verdade, diversas histórias de pessoas que tomaram, infelizmente, essa atitude de tirar a sua própria vida, dorama. Mas afinal de contas, existem sim medidas, inclusive datas, para que essa situação ela seja cada vez mais lembrada e coloque o pé no freio de uma vez por todas, doramas, como janeiro, que é um mês mundial para consciência a respeito da saúde mental, que é uma das principais vertentes que vai ajudar essas pessoas, e ainda tem um dia específico em setembro, que é o dia de prevenção ao suicídio. Então, doramas, se você também ama os astros queridinhos, faz a sua parte mandando boas energias, até mesmo aqui no canal, como a gente ora pela Coreia, eu conto com vocês para a gente torcer e no que tiver ao nosso alcance para de fato fazer com que essa situação mude e para que os coreanos melhorem de vida. E a gente já sabe, né, doramas, infelizmente, essa situação ela não se detém somente na Coreia não, mas recentemente eu contei aqui no canal o caso da Fátima, que é uma fã mexicana que ama doramas, ama K-pop e por se vestir de uma forma muito parecida com os seus astros, com os ícones que ela tanto ama, ela sofreu bullying na escola e foi jogada inclusive do segundo andar por alunos, simplesmente porque eles acharam ela diferente e não gostaram do estilo. Pois é uma situação que pode sair do controle não somente como está na Coreia, mas também disseminar pelo resto do nosso planeta. Por isso eu conto com você para enviar esse vídeo de conscientização, de acompanhamento, e se você notou algum comportamento diferente aí em um jovem, em um adulto que está falando muito sobre esse tema de uma forma a não enxergar o futuro, pode ligar de forma anônima para os números que eu vou deixar aqui embaixo, que são exclusivamente para apoio à vida, doramas. Mas aqui no canal em breve a gente vai ter mais novidades e eu vou contar tudo para vocês a respeito de alegria, felicidade e principalmente doramas vão chegando. Por isso eu conto com vocês aqui toda semana. Até a próxima, um grande abraço para todos e tchau, doramas.